Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a cada um de vocês, dê vitória, dê saúde. Hoje a gente vai entrar na leitura da palavra aqui no livro de Jó, para que a gente venha entender um pouco. Vamos entrar na leitura. Jó, capítulo 1. Quem puder acompanhar com a sua palavra, com a sua Bíblia, com a sua espada. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era sincero e reto, e temente a Deus, e se desviava do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e era o seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, e 500 juntas de boi, e 500 jumentas. Era também muitíssima a gente ao seu serviço, de maneira que estes homens eram maior do que todo Oriente. E ia a seus filhos e fazia banquete em casa de cada um no seu dia. Enviava e convidava as suas 3 irmãs, e comeram e beberam com eles. E sucedeu que, tendo decorrido o turno de dias de seu banquete, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração? Assim fazia Jó continuamente. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, e veio também Satanás entre eles. Meus irmãos, antes da gente continuar o restante da leitura da palavra, Jó, ele era um homem reto, um homem íntegro, um homem que se desviava do mal, se desviava do pecado. Jó, ele era um homem que a gente olhando pela história, ele não tinha por que passar por tudo isso. Ele não precisava passar por tudo isso, porque ele era um homem temente a Deus, um homem que buscava dia por dia a presença de Deus, um homem que se desviava do mal, um homem que se desviava do pecado. Não vou dizer que Jó não pecava, porque Jó pecava, porque o ser humano ele peca. Mas a Bíblia diz que a gente tem que se afastar do pecado, que a gente tem que evitar o máximo possível de pecar. Porque se a pessoa dizer, eu não peco, peca, você às vezes peca em pensamento, às vezes você peca porque desejou algo que não é seu, você peca quando tem uma mágoa de alguma pessoa, você peca quando deseja algo, cobiça algo, porque Daniel 2:22 diz que o Senhor, ele esquadrinha o coração e a mente. Jeremias 17:10. E ali os filhos se reuniam diariamente para fazer um banquete ali nas suas casas, e chamava suas 3 irmãs para junto comemorar. Só que entenda uma coisa, meus irmãos, Jó, ele era o homem mais rico do Oriente, um homem onde tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Também muitíssima gente ao seu serviço. Quer dizer, Jó, quando ele estava no seu bem-estar,
Jó quando ele estava bem financeiramente, Jó quando estava com saúde, tinha muitos ali ao redor dele. Tinha muitos ali ao seu redor. Como muitos estão ao seu redor hoje. Mas quando chegar aquele momento difícil da sua vida, muitos vão se afastar. E muitos vão lhe julgar. Jó, ele era um homem próspero, um homem rico, mais rico do Oriente. E ali eu lendo essa mensagem, eu fiquei pensando aqui, quantos não queriam estar agradando Jó naquele momento? Quantos, quando estavam precisando, não lembrava de Jó? Vamos para a continuação da leitura da palavra. Versículo 6. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, e veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, se desviando do mal. Meus irmãos, quando eu entro nessa mensagem, eu analisando essa mensagem, quem começa a mensagem, quem começa dialogando com Satanás é Deus. Deus, ele pergunta para Satanás: de onde tu vem? E Satanás, ele diz: eu venho de rodear a terra, passo o dia rodeando a terra, passo o dia procurando uma alma, passo o dia procurando uma alma para atormentar, uma alma para atrapalhar a vida, passo o dia analisando os homens da terra. Só que quem começa a dialogar é Deus. Deus fala assim: e disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus? Porventura não cercaste tu ele de bens? Sua casa e tudo que tem, obra de suas mãos, tu abençoaste, o seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se ele não vai blasfemar de ti na tua face. Entenda uma coisa: para que Satanás venha mexer na tua vida, ele tem que pedir autorização de Deus. Porque Satanás já chegou até Deus e pediu para tocar, para tirar a minha vida. O Senhor não permitiu. Só que nessa mensagem, o Senhor falando para Satanás: tu viste o meu filho? Como ele me busca de coração, como ele me ama, como ele se desvia do mal para agradar o meu coração. Quando eu vejo essa mensagem, eu fico entendendo. Eu vou abrir um parênteses aqui, como se assim, se Deus e Satanás estavam brincando com a vida de Jó. Porque Jó, ele se desviava do mal. Jó, ele fazia as oferendas dele para Deus. Até quando ele pensava que os seus filhos estavam pecando, ele pedia perdão do Senhor e oferecia o melhor gado, a melhor ovelha.
E eu lendo essa mensagem, eu falei, Senhor, será que o Senhor e Satanás estavam brincando com a vida de Jó? Mas o Senhor, ele não brinca com a vida de ninguém. Porque o Senhor, ele conhece o coração da gente. O Senhor, ele sabe até onde a gente vai suportar e até onde a gente vai aguentar. Porque para que hoje eu e você tenha como exemplo a vida de Jó, sempre precisa alguém passar por uma situação para que venha ajudar outras. Através dessa mensagem de Jó, quantas pessoas não vêm sendo ajudadas? Só fé. Você começa a crer mais ainda no Senhor. Mas olha o que o inimigo faz. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se ele não blasfema de ti a tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Ele foi lá, mas o Senhor conhecia o coração de Jó. Jó, ele naquele momento, Jó não sabia, mas Jó ia passar por uma luta, pelo estreito, aonde realmente ele ia saber quem era amigo, quem era que estava ao lado dele. Porque é aquela situação, quando você está bem, aparecem pessoas que você nem conhece te chamando de amigo. Mas quando você passa por situação difícil, foge todo mundo. Até pessoas que você acredita que vai estar ao seu lado, é a primeira que vai lhe apontar, vai tacar pedra, ainda vai falar do teu Deus. Certo dia, quando os filhos e as suas filhas de Jó estavam em um banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, o mensageiro veio a Jó. Os bois estavam arando e o jumento estava pastando por perto. Quando os sabeus os atacaram e os levaram embora e mataram a espada os empregados. E eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: vieram os caldeus em 3 bandos e atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam num banquete comendo e bebendo. Vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou, e eles morreram. E eu fui o único que escapou para lhe contar. E ouviu isso, Jó se levantou e rasgou os mantos e raspou a cabeça. Então prostou-se o rosto em terra em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor deu e o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. E em tudo isso Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Meus irmãos, Jó, ele passou por uma luta tão grande, que muitos crentes hoje abrem a boca e dizem: eu quero ter a paciência de Jó, mas não sabe o que Jó passou para ter a paciência de Jó. Porque antes que o Senhor permitisse o inimigo tocar nos bens de Jó, tocar nos seus frutos, tocar na sua carne, o Senhor conhecia o coração de Jó. Mas o Senhor falou para Satanás: tu pode fazer tudo, menos tocar na vida de Jó.
Se vocês, eu me perguntando, eu falei, Senhor, quando Satanás chega até o Senhor começa a falar para ele: tu viste o meu servo Jó, como ele é reto, como ele foge do pecado, é um homem íntegro, um homem que me busca de coração. O que dá para entender nessa mensagem é que parece que Deus e Satanás estavam brincando com a vida de Jó. Mas não, meus irmãos, o Senhor ele não estava brincando com a vida de Jó. O Senhor queria mostrar, não só para Satanás, que ainda tem homem verdadeiro, que busca Ele de todo o coração, que ainda tem crente que adora Ele em espírito e em verdade, que ainda tem crente que ama Deus verdadeiramente. Deus queria mostrar para Satanás que, enquanto os muitos estavam afastados da presença do Senhor, ainda tinha homens verdadeiros na presença do Senhor. Por que o Senhor permitiu? Como até hoje Ele permite algumas pessoas passar por alguma situação para que possa ajudar as outras mais na frente. Eu vou trazer um exemplo aqui para você acaba adquirindo uma enfermidade. E você recebeu o dom da cura. E quando você for colocar sua mão naquele irmão, naquela irmã, naquela pessoa, você vai orar com tanta fé, porque você vai sentir a dor que o irmão está sentindo, a luta que o irmão, porque você passou por luta. E você vai saber como é a dor dessa enfermidade, desse sofrimento que você passou. E quando você for orar, você vai orar com mais fé. Porque você não vai querer que aquele irmão passe, aquela pessoa passe pelo que você passou. Só que hoje, meus irmãos, está tão difícil porque tem tanto crente medroso, tem tanto crente covarde. Bora aqui pro livro de Apocalipse 21, capítulo 21, versículo 8. Muito vão querer se escandalizar com a palavra covarde. Essa minha Bíblia, essa outra já é mais atualizada. Capítulo 21 do livro de Apocalipse, versículo 8. Mas os covardes, os incrédulos, os despravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam a feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde como enxofre. Esta é a segunda morte. Então entenda uma coisa. Muitos crentes hoje fogem, tem medo. Parece que serve um Deus de brinquedo, parece que serve um Deus que não pode fazer nada. Tem crente hoje que não quer mais orar em ninguém. Tem crente hoje que não quer mais colocar a mão em ninguém. Tem crente hoje que acha que servir a Deus é ir para o culto, é obedecer a doutrina da igreja, mas foge do que realmente Jesus nos ensinou. Porque Jesus ele não ficou em templo. Muitos hoje querem ir para a igreja, serve uma agenda, serve uma rotina e uma doutrina criada pelo homem, porque a doutrina do Senhor Jesus Cristo é ir por todo mundo e pregar o evangelho, fazer a obra. Mas muitos covardes, crentes hoje são covardes, muitos.
com medo da retaliação, com medo de levante. Não querem mais orar. Só que, só vou orar quando Deus me mostrar. Deus coloca a pessoa na tua frente e você acha que não é para orar? Deus coloca a pessoa para falar com você, para abrir com você, e o que você poderia falar? Não, meu irmão, vamos orar. Vamos orar. Mas não, foge com medo. Mas abre a boca para dizer o que é para você fazer, mas não tem coragem de orar pela vida do irmão, pela vida da irmã, com medo de retaliação. Entenda uma coisa, é melhor você passar com retaliação do inimigo, tendo Deus do teu lado, do que você passar por luta e Deus se afastar de você. Meus irmãos, quantos crentes hoje com medo, aqui na palavra, na mensagem de Jó, entenda uma coisa, que na mensagem de Jó, o inimigo, para fazer alguma coisa, ele tem que pedir permissão do Senhor, para tocar na tua vida, sendo se você tem um chamado, você tem uma promessa que foi feita para você, que Deus lhe prometeu, você não vai perecer, vai passar por luta, porque o Senhor, Ele permite às vezes a gente passar por luta, para que a gente possa ter uma experiência para ajudar aquelas outras mais na frente, de Gênesis Apocalipse. Vê o profeta Eliseu, vê o profeta Elias, vê o profeta Jonas, Davi, Salomão, os apóstolos, tudo passaram para que hoje a gente possa ter um direcionamento para entrar no reino dos céus. Mas muitos hoje acham que servir a Deus vou para o culto hoje, vou colocar aquela melhor roupa. Sendo que até quando vai para o culto não tem coragem de orar pelo irmão. Entenda uma coisa, quando você abre a sua boca para orar pela vida de uma pessoa, você recebe mais bênção do que você abrir a sua boca para orar por você. Mas tem muito crente fugindo do seu chamado. Qual é o meu chamado, meu irmão? Pregar a palavra. Qual é o meu chamado, irmão? Orar nos enfermos. Qual é o meu chamado? Orar pelos aqueles que precisam. Levar a mensagem do Senhor. Ajudar o irmão em oração, segurar, porque a palavra do Senhor diz, ame o próximo como a ti mesmo. Porque tem irmão que passa por luta, a pessoa chega, o irmão chega para outra pessoa, para o outro irmão, conhece a sua história, mas não tem coragem. Não, irmão, vamos orar. Não, irmão, vamos interceder aqui, vamos entrar na presença do papai. Mas não, foge. E acha que servir a Deus, muitos vão passar pela porta larga, por quê? Porque foge, com medo de retaliação e sendo. Por que Jó passou por tudo isso? Para que hoje eu e você entenda que não cai uma folha sem a permissão do Senhor. Quem foi que criou Satanás? Foi Deus. Só que antes dele ser Satanás, ele era o anjo de luz. Se ele fosse tão poderoso assim, por que ele não está lá no céu? O Senhor tirou ele de lá. Porque quem dá ordem no céu é Deus, quem dá ordem nos anjos é Deus, quem dá ordem na terra é Deus, quem dá ordem no inferno é Deus, quem dá ordem no homem é Deus. O teu Deus não é pequenininho, aquele Deus que você pode colocar numa caixinha, não. O teu Deus não é aquele que você coloca numa estante ali, que não fala, que não tem olho, não. O teu Deus é o grande Criador, aquele que criou o céu e criou a terra. O teu Deus é o grandão da Galileia. Por que você tem medo de orar?
Por que você tem medo de orar nos enfermos? Por que você tem medo de orar nas pessoas que não querem nem compromisso com Deus, mas você tem medo? Com medo de uma retaliação? Porque é melhor passar a retaliação do inimigo do que passar pela mão de Deus, porque a mão do Senhor pesa. Meus irmãos, Jó, quando passou por toda essa situação, não foi a luta, não foi uma semana, não foi um mês, aconteceu uma coisa numa semana, ele perdeu os gados em uma semana, ele perdeu os boi na outra semana, ele perdeu os filhos na outra semana, não. Meus irmãos, foi em seguida a provação de Jó. Foi um atrás do outro ali. Ele saiu perdendo tudo. Enquanto o outro mal terminava de falar o que tinha acontecido com o gado, o outro já vinha dizendo o que tinha acontecido com os camelos. Enquanto o outro estava terminando, já veio o outro mensageiro dizendo: Jó, tu perdeu todos os teus filhos, Jó. Só que Jó, meus irmãos, olha o que Jó diz. Ao ouvir, Jó se levantou e rasgou o manto, e raspou a cabeça. Então se prostrou o rosto em terra em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor deu e o Senhor levou, louvado seja o seu nome. Sabe por quê? Porque Jó sabia quem foi que deu tudo o que ele tinha. Jó sabia porque que ele era o homem mais rico do Oriente. Porque quem é o dono do ouro e o dono da prata é Deus. Deus deu para ele. Entenda uma coisa, quem foi que mexeu em tudo de Jó? Tirou tudo. Foi Satanás. Só que olha a diferença de Jó para os crentes de hoje. Jó, mesmo ele sabendo que foi o inimigo que tirou, ele fala: o Senhor me deu, o Senhor tomou, louvado seja o seu nome. Então o que eu quero dizer para você, muitos crentes hoje, ai, o diabo levou. Ai, o diabo levou, o diabo tomou. Ai, o diabo, eu tinha isso daqui, o diabo levou. Quantos crentes hoje não estão louvando o nome do diabo com essa mensagem? Jó não foi assim. Jó, mesmo o inimigo tirando tudo, ele fala: o Senhor me deu, o Senhor tomou. Naquele momento, eu posso imaginar a fúria de Satanás, porque mesmo ele tirando tudo, Jó ainda engrandeceu o nome do Senhor. Jó fala: o Senhor me deu, o Senhor tirou. Hoje, quantos crentes não estão aí? Quando perde alguma coisa, ai, o Senhor me deu, o diabo levou. Ai, o Senhor me deu, o diabo levou. Não, meu irmão. Comece a fazer diferente. Comece a agir diferente. Fala: o Senhor me deu. Se o Senhor tirou, é porque Ele tem algo melhor para mim. Porque muitos hoje estão engrandecendo o nome de Satanás. Aí o que Satanás vai fazer? Como ele achou bom, se divertiu no sofrimento do crente, aí o crente ainda vem engrandecer: o Satanás tirou. Ele: opa, ele está me reconhecendo que foi eu. Não, fala: o Senhor permitiu, o Senhor tirou, é porque o Senhor tem algo melhor para mim. E Jó, meus irmãos, foi perdendo assim. Enquanto o mal terminava de falar, já vinha. Ele rasgou as suas vestes e raspou a cabeça.
E no outro dia, o anjo vieram à presença do Senhor, e Satanás também veio com eles. Para apresentar-se ao Senhor, e perguntou a Satanás: de onde você veio? E Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. E disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Olha o que a palavra do Senhor diz. Olha como o inimigo ele é astúcio. Olha como o inimigo ele é astuto. Olha o que o Senhor fala. Ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Pele por pele, respondeu Satanás. O homem dará tudo o que tem por sua vida. Estende a tua mão e o fere a sua carne e os seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. E o Senhor disse a Satanás: pois bem, ele está nas suas mãos, apenas poupe a sua vida. E saiu, pois, Satanás da presença do Senhor, afligiu Jó com suas feridas terríveis, da sola do pé ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de louça e com ele se raspava, sentado entre cinza. Porque o Satanás ele vai querer tirar tudo aquilo que o Senhor colocou na tua vida, para que você venha murmurar. Mas só que aquelas coisas, aquela riqueza toda não estava no coração de Jó. O que estava no coração de Jó era a presença do Senhor na sua vida. O que estava no coração de Jó era a presença de Deus. Porque Jó amava mais Deus do que os seus bens materiais. Só que hoje muitos estão adorando mais as coisas materiais do que a presença do Senhor. Hoje a gente vê megas templos, megas igrejas, megas lugares. Qualquer coisinha já querem bem materiais, qualquer coisinha já querem as coisas desse mundo. Estão amando mais o dinheiro, estão amando mais a riqueza do que a presença do Senhor. O que eu quero dizer para você hoje é que o Senhor, Ele se agrada quando você coloca Ele em primeiro lugar. A palavra dele fala: buscai primeiro as coisas de Deus, e as outras coisas Ele vai acrescentar na sua vida. Busca a presença do Senhor, porque o Senhor Ele conhece o desejo do seu coração. O Senhor Ele conhece o que você está precisando, o que você necessita, que Ele vai realizar o desejo do seu coração. Mas primeiro você tem que colocar Ele em primeiro lugar. Você tem que buscar primeiro as coisas dEle. Mas muitos hoje estão fazendo diferente, estão buscando as coisas desse mundo e deixando Deus só quando tem tempo. Só entre eu e você aqui. Pare para pensar um pouco. Tá com quantos dias que você não leu uma palavra da Bíblia? Durante esse mês que passou, tá com quantas horas que você orou? Durante esse mês que passou, tá com quantas horas que você jejuou? Durante esse mês que passou, tá com quantas horas que você se consagrou? Será que você não está botando tudo na frente de Deus?
O inimigo ele chegou até o Senhor e pediu para tocar na saúde de Jó, porque a única coisa que Jó só restou na vida de Jó foi a sua saúde. E o Senhor pode mexer, mas não mexa na vida dele. E ali, meus irmãos, começou a sair ferida da planta do pé ao alto da cabeça no corpo de Jó. E ele começou a se coçar. Imagine se coçando aquelas feridas com caco de telha. E sentado entre as cinzas. E sentado ali entre as cinzas. Imagina como ficou a cabeça de Jó. Porque um dia ele é o homem mais rico do Oriente. No outro dia, em questão de horas, ele perde tudo. Perde até a sua saúde. Aí eu te faço uma pergunta agora. Aonde é que estava aquelas pessoas que eram amigo de Jó? Aquelas pessoas que viviam perto de Jó? Aquelas pessoas que sempre estavam ali para querer algo em troca? Que Jó achava que era amigo. Talvez você hoje está aí se perguntando: cadê as pessoas que se diziam ser minha amiga? Cadê os irmãos da igreja que se diziam ser meu amigo, que não vem nem aqui em casa para orar na minha vida? Sabe o que é fazer a obra, meus irmãos? Sabe porque o que é fazer a obra para o Senhor? É amar o próximo, ajudar o próximo, orar pela vida do próximo. Mas muitos não querem. Muitos não querem mais. Muitos hoje, eles estão tão focados na obediência da igreja, de que na obediência do Senhor. Entenda uma coisa: fazer a obra na casa do Senhor, a gente tem que fazer sim. Só que o nosso chamado é fazer a obra na vida das pessoas. Porque Jesus, ele não parava, ele só parava para pregar a palavra no templo. E palavra de exortação para corrigir os fariseus, que queriam se achar melhor do que aquelas outras pessoas mais simples. Mas Jesus, ele não pregava, ele não ficava em templo. Se você ler de Mateus em diante, você vai entender o chamado de Jesus. Você vai ver que ele não ficava ali em quatro paredes pregando a palavra, não. Ele fazia a obra. Curava os enfermos, expulsava demônio. Pregava a palavra àqueles necessitados, aqueles que o mundo rejeita, aqueles que não poderiam sair daquele lugar porque estavam enfermos, que nem o paralítico do tanque de Betesda. Ele ia até eles. É esse o ensinamento que Jesus nos deixou. Eu vou fazer uma pergunta para você, para que você entenda uma coisa. Jesus pecou? Jesus nunca pecou. Por que Jesus passou por tudo aquilo? Muitos olham para Jesus e dizem que é porque ele merecia, é porque ele foi isso, é porque ele foi aquilo negativo. O Senhor, ele levou os nossos pecados, ele tomou para si os nossos pecados. O pecado da humanidade, ele trouxe para si, para que hoje eu e você possa entrar no quarto, possa estar no carro, lavando a louça, lavando roupa, no trabalho, aonde for, falando com Ele. Para que hoje a gente possa lutar para entrar no reino dos céus. Então,
O Senhor, Ele não te chamou para que você venha viver a doutrina da igreja. Ah, eu não vivo a doutrina. Começa a andar em algumas igrejas, para você vai ver como é alguma doutrina diferente uma da outra, criada pelo homem. Que eu quero saber aonde é que está isso na Bíblia. Não tenho nada contra a célula. Vou trazer um exemplo, só um. Não tenho nada contra a célula. A célula foi criada tempos atrás. Porque antes de ter célula, tinha o culto de ação de graça que era feito, reunia os irmãos, fazia tinha uns alimentos ali, orava, contava o testemunho, pregava a palavra, se reunia na casa do irmão, do outro irmão, e assim fazia. Isso foi criado pela doutrina do homem. Aí alguns vão dizer, a gente criou a célula porque Jesus ele se reunia com os discípulos, ele se reunia ali para pregar, para orientar. Mas naquele tempo não tinha onde eles pudessem se reunir como numa igreja. A igreja que tinha era o templo, onde ficavam os fariseus. Onde não aceitavam a pregação de Jesus, onde não aceitava o ensinamento de Jesus. E Jesus se reunia nos matos, se reunia nos montes, se reunia em casa de irmão. Aí foi criada a célula, mas a célula é criada a doutrina do homem. Só que o Senhor ele nos ensina assim. O Senhor ele fala, meu filho, leva a minha palavra. Aquelas pessoas que precisam, aquelas pessoas que realmente precisam ouvir a minha mensagem. Porque através de você eu quero curar, através de você eu quero libertar, através de você eu quero operar milagre. E ali, meus irmãos, Jó com aquelas feridas todas no corpo, da planta do pé ao alto da cabeça, ferida, raspando, que até as unhas já não tinha mais, que não tinha como coçar com as unhas, porque já não tinha, caíram tudo. Veio uma lepra, que a lepra ela saiu de dentro do corpo, abrindo aquelas feridas grandes no corpo de Jó. E Jó, para poder coçar, porque a unha já não tinha mais, as unhas já tinham caído, ele começou a pegar um caco de telha e começar a se coçar. Você suportaria isso hoje? Você quando passa por uma lutazinha, você já quer colocar Deus na parede? Quando você passa por uma lutazinha, você já quer blasfemar? Quando você passa por uma lutazinha, você já quer abandonar tudo? Você já quer pular do barco? Se você pular do barco, não tiver fé e Jesus não tiver com você, você vai afundar. Olha, a pessoa que Jó menos esperava, a pessoa que Jó, naquele momento ali, ele poderia assim, ainda tem uma pessoa que vai me ajudar, vai me dar pelo menos um conselho aonde eu venha melhorar o meu coração, a tristeza do meu coração, que eu venha ter uma alegria no meu coração, que eu venha mas é nesse momento que o Senhor, ele permite você passar por situação para que você abra seu olho. Por quê? Porque tem pessoas ao seu lado que você não está conseguindo enxergar, mas Deus ele enxerga. Porque o Senhor, no livro de Jeremias 17:10, ele esquadrinha o coração e a mente.
Daniel 2:22, ele traz à tona o que está oculto e o que está escondido. O Senhor, ele conhece o coração da pessoa. O Senhor, ele conhece a intenção da pessoa. Então o Senhor permitiu aquilo ali na vida de Jó para que ele venha entender quem eram as pessoas que estavam ao redor dele também. Pessoas que só amavam ele porque tinha uma condição financeira. Uma pessoa que só estava com ele naquele momento que ele estava bem, mas no momento que ele estava ali numa dificuldade, a pessoa abandonou. Então a sua mulher lhe disse: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoa esse Deus e morre. E ele respondeu: você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal em tudo. Isso Jó não pecou com seus lábios. O que ele está dizendo aqui? Você quer dizer que eu posso aceitar a riqueza que o Senhor colocou sobre a minha vida, a saúde, mas eu também não posso aceitar o mal? Quer dizer que eu só posso aceitar de Deus o bem? Meus irmãos, o Senhor, ele vai permitir você passar por situações para que você venha ajudar o próximo, para que você venha abrir seus olhos. Porque o Senhor, ele permite. Se ele deu seu único filho para passar por uma situação difícil, para que o nome dele venha a ser exaltado. Porque através dessa enfermidade que está no seu corpo, essa enfermidade não é para a morte. Essa enfermidade é para que o nome dele venha a ser glorificado. Essa enfermidade é para que o nome dele venha a ser adorado. E para que muitos vejam o que Deus fez na sua vida. E muitos vão começar a crer e confiar mais em Deus. Porque tem tanto crente que está tão frio, que se chegar um pinguim perto dele, é arriscado o pinguim ficar gripado. Tem igreja que está tão frio que se entrar um pinguim na igreja, o pinguim sai gripado de lá. De tão frio que está. Porque vive tanto uma doutrina, uma rotina, que não sabe mais, não conhece mais nem o mistério do Senhor. Não sabe nem o que é viver o sobrenatural de Deus. Não sabe mais nem o que é falar em línguas estranhas. Não sente mais nem a presença do Espírito Santo de Deus. Não sabe nem o que significa os dons espirituais. E aqui, aquele menos esperava, a mulher de Jó. O que ele pensava que ela ia chegar e ajudar, depois de toda essa situação que aconteceu na vida dele, ela ainda taca mais pedra em Jó. Quantos hoje não estão chegando para você? Cadê o teu Deus? Quantos hoje não estão sendo levantados, que nem foi levantada a mulher de Jó, porque dão brecha para o inimigo, são sendo levantados e começam a ser usados pelo inimigo para dizer: cadê teu Deus? Tu está passando por isso porque ele não é o dono do ouro, o dono da prata, ele não é o que criou o céu e criou a terra. O inimigo vai levantar várias pessoas para tentar abater a tua fé, para tentar te tirar da presença do Senhor, para tentar te tirar do foco do Senhor. Porque é assim que o inimigo age. O inimigo, ele fica estudando a fraqueza. O inimigo, ele fica estudando o teu dia a dia. É por isso que na palavra dele diz, a palavra aqui diz que o Senhor pergunta dele: de onde tu vem? Eu venho de estar rodeando a terra. Quer dizer, ele anda pela terra procurando se aperfeiçoar cada vez mais. Só que uma coisa é, o inimigo, ele está tão se aperfeiçoando que ele não está mais tirando, ele não está mais
fazendo os crentes saírem da igreja. Ele está trabalhando dentro da igreja. Pegou a visão? Ele está trabalhando dentro da igreja. Quando o irmão é levantado, ele quer abater. Quando o irmão recebe uma profecia, o outro do lado já fica com inveja. Então ele já está trabalhando dentro. Ele não quer mais tirar. Porque ele estando lá dentro, ele vai fazer aquelas ovelhas, as 99 se corromper. É assim que ele está agindo. Enquanto você ficar focado em buscar a doutrina criada pelo homem da igreja, você não vai ter força suficiente para continuar na presença do Senhor. Você não vai ter força suficiente para buscar Deus. E você vai querer parar. Porque o inimigo está cegando muita gente dentro das igrejas. Para que você chegue a um ponto. Que crente tem medo de orar no irmão? Vem cá, que Deus é esse que tu serve? Porque tu tem medo de orar no irmão? Tem medo de retaliação? Jó passou por luta aqui. Mas o Senhor era na vida de Jó. Deus aqui, ele mostra pra gente vários aspectos na vida de Jó. Ele mostra que ele é Deus. Ele mostra que ele permite que o inimigo só age com a permissão dele. Ele mostra que tem homem verdadeiro, servo verdadeiro, que ama a Deus verdadeiramente, que bota Deus em primeiro lugar. Aqui ele nos ensina que eu não preciso olhar para as coisas materiais, mas que eu venha colocar Deus em primeiro lugar. Aqui ele mostra que ele fala para Satanás, olha, tu pode tocar nos bens materiais dele, tu pode tocar na vida dos filhos dele, tu pode tocar na saúde dele, mas tu não pode tocar nele, na vida dele. Tu tá entendendo o que eu tô te dizendo? O que o Senhor está falando hoje, ao meu e ao seu coração, que nada sai do controle dele, até o agir do inimigo é com permissão dele, e outra, o Senhor ele mostra que ele dá limite para o inimigo agir. A mensagem que eu ia pregar hoje era outra. De Jó. Eu ia pregar outra mensagem, mas o Senhor começou a direcionar para essa mensagem. Então Deus mostrou para Jó como era a mulher dele, que só estava com ele quando ele estava bem, mas quando ele não estava, ele já estava naquela situação, ela foi uma que atacou Jó. Queria instigar Jó a murmurar, a blasfemar. Você ainda mantém a sua integridade, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Cadê? Cadê o amor dela por Jó? A Bíblia não fala da mulher de Jó aqui, depois da história de Jó. Então, meus irmãos, o que ele menos esperava, era que a sua mulher fosse a primeira
a criticar e atacar ele. Só que essa mulher, até hoje, ela ganhou uma fama como uma mulher insana, uma mulher infiel, uma mulher ambiciosa. Mas Deus mostrou para Jó quem era. Deus, às vezes, ele permite situações na nossa vida para mostrar pessoas ao nosso redor. Para mostrar realmente quem são as pessoas na nossa vida. Jó era um escolhido do Senhor. A Bíblia não relata. No capítulo 19 de Jó, versículo 7, diz assim: a minha mulher acha repugnante o meu hálito, meus próprios irmãos têm nojo de mim. Depois ela desaparece na narrativa da Bíblia, da palavra do Senhor. Sendo que é a primeira que começa a atacar Jó e abandonar ele ali. Aí eu faço uma pergunta: por que ela não abandonou quando ele estava bem? Por que ela não abandonou quando ele tinha tudo? Porque era uma mulher ambiciosa, era uma mulher interesseira, era uma mulher que queria andar bem vestida, uma mulher que queria comer do bom e do melhor, uma mulher que queria ter o título da mulher, do homem mais rico do Oriente, né? Uma mulher que queria mostrar uma coisa que não era, mas o Senhor, ele cria situação, ele permite situação para mostrar a verdadeira cara da pessoa, o verdadeiro caráter da pessoa. Isso se eu posso dizer caráter. Mas que o Senhor arranca a máscara, ele arranca. Que o Senhor, ele tira a capa, ele tira a capa. Quando 3 amigos de Jó, ele faz de Tema, Bilidade de Suã e Sofar de Naamante, souberam de todos os males que havia atingido, saíram cada um da sua região, combinaram encontrar-se para junto e irem mostrar solidariedade a Jó e consolaram. Quando viram a distância, mal puderam reconhecer e começaram a chorar em alta voz. Cada um deles rasgou seu manto e colocou terra sobre a sua cabeça. Depois, os 3 se assentaram no chão com ele durante 7 dias e 7 noites. E ninguém lhe disse uma palavra, pois viu como era grande o sofrimento de Jó. Depois disso, Jó abriu a boca e amaldiçoou o dia do seu nascimento, dizendo: pereça o dia do meu nascimento. E a noite em que disse: nasceu o menino, transforme aquele dias em treva. E Deus do alto não se importa com ele, e não resplandeça a luz sobre ele. Esses que se diziam amigo de Jó eram homens ricos, homens que tinham uma posição bem elevada também. Homens que tinham uma posição ali que, quando avistaram Jó naquela situação de longe, choraram. Ficaram com Jó ali 7 dias e 7 noites. Viram que a situação de Jó era uma situação complicada.
Mas depois que o silêncio de Jó foi rompido ali, depois de 7 dias, iniciou uma longa discussão entre seus amigos. Com base em discussão, podemos perceber que os amigos de Jó começaram a estabelecer uma sequência de discussão com raciocínio de causas. Um raciocínio de causa e efeito, onde basicamente acusava Jó de ser o culpado de todo aquele sofrimento. Quantos amigos se diz amigo que vão querer chegar até você, vão até chorar, mas vão estar lhe apontando situações que vai aparecer, que nem apareceu na vida de Jó, aquela enfermidade, tudo o que aconteceu, tudo que Jó tinha perdido, e começaram a dizer: isso daí é porque ele está em pecado, isso daí é porque ele adulterou, isso daí é porque ele é ladrão, esse daí é porque ele não tem vida no altar com o Senhor, esse daí é porque ele tá pecando. Quantos hoje não vão apontar para você quando vê a situação? Quantos crentes não vão? Aqueles que se diz teu amigo, aqueles que é da mesma igreja, aqueles que se diz, vão ser os primeiros a lhe acusar, a dizer que você está passando por isso, é porque você está precisando aprender, é porque você pecou, você se desviou da presença do Senhor, você adulterou. É isso que muitos vão se levantar hoje e vão lhe acusar, que nem os amigos de Jó. Entenda, primeiro veio a mulher, depois veio os amigos de Jó. E isso, meus irmãos, foi uma longa diálogo e discussão entre Jó e os amigos. Mas eles acusavam Jó. Eles apontavam Jó. Você já parou para pensar? Se Deus descesse naquele momento ali e mostrasse o pecado daqueles amigos de Jó, quantos hoje tacam a pedra em você porque você está passando por uma situação que, primeiro, que nem toda luta é porque você está distante de Deus, não. Nem toda luta é porque você pecou, não. É porque você vai passar por luta que é para que você possa ajudar outras pessoas mais na frente. Você precisa passar por uma experiência para que outras pessoas venham ser salvas. Meus irmãos, após as acusações dos amigos de Jó, depois da grande discussão de Jó com seus amigos, o Senhor falou com Jó do meio de um redemoinho e falou com Jó. Deus não respondeu às indagações feitas por Jó enquanto ele debatia com seus amigos. Ao contrário, Deus lhe fez 70 perguntas retóricas, aonde toda a sua sabedoria e soberania fizeram com que Jó percebesse a sua ignorância. Jó então entendeu o que lhe bastava era apenas confiar em Deus. Eu sei que não é fácil, porque o Senhor, ele fala para a gente crer para ver e não ver para crer. A gente é ser humano. E devido a tantas lutas, a gente fica até meio sem entender.
pois ele tudo pode e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Jó 42, versículo 2, para finalizar. Deus, ele é o Senhor de tudo, ele governa o universo e não necessita que ninguém lhe aconselhe de nada. Tudo que ele faz é mediante a sua soberana vontade. Deus também repreendeu os 3 amigos de Jó, dizendo que eles agiram com loucura o que tinha falado durante a discussão com Jó, e não havia sido reto. Então o Senhor ordenou que eles fossem ter com Jó e oferecesse holocausto, e que pela oração de Jó eles não seriam castigados pela loucura que demonstraram. Jó 42, 7 ao 9. Você acha que Deus ele não vê aqueles que se diz ser teu amigo? O Senhor falou para eles: vocês voltem, porque o que vocês acusaram Jó, vocês mentiram. Vocês acusaram ele de uma coisa que ele não fez. Porque muitos querem julgar pela capa, muitos querem julgar pelo que vê a alguns metros. Pessoas estão olhando para você, estão lhe julgando, mas não entende que é Deus trabalhando na sua vida, não entende que através da sua vida muitas pessoas vão ser orientadas através dessa situação que você está passando. Desde o tempo de Jó para cá, quantas pessoas não aprenderam com a luta de Jó? E aquelas que estão te acusando, aquelas que estão tacando pedra, aquelas que estão falando, apontando, dizendo um para o outro: é porque ele fez isso, é porque ele se distanciou, é porque ele não está no caminho reto. Deus, ele bate de frente com essas pessoas. Pode deixar. E Deus mandou que eles voltassem. Porque se ele não voltasse, pedisse perdão e pedisse para que Jó orasse, a mão do Senhor ia descer sobre a vida deles. E não queira, meus irmãos, não queira sentir a mão de Deus sobre a sua vida. A Bíblia diz que quando Jó orava por seus amigos, o Senhor mudou a sua sorte e lhe deu o dobro de tudo que antes havia possuído. Olha que maravilha! Deu o dobro. É como se diz aquele versículo no livro de Salmo: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem no amanhã. Talvez você está chorando hoje, talvez você está aí passando por luta, você não sabe o que fazer, mas o Senhor está no controle. O Senhor diz para mim e para você hoje: só basta confiar em Deus, pois nenhum dos seus planos pode ser frustrado. O que eu quero dizer para você nesse versículo? Por quê? Porque nenhum dos planos do Senhor vão ser frustrados. Não há nada em ninguém, nem em cima, nem no meio, nem embaixo, que venha frustrar os planos de Deus na sua vida. Porque muitos dizem: Jesus é amor, Jesus é amor. Jesus também é fogo consumidor. Você acha que Deus vai deixar algum dos seus planos ser frustrado? Você acha que Deus ele deu seu único filho para pagar um alto preço para que os planos dele venham a ser frustrados por seres humanos? Seres humanos usados por inimigo? Para atrapalhar a vida daqueles escolhidos?
Porque a palavra do Senhor diz: ai daqueles que tocam em um dos meus ungidos. No livro de 2 Reis 2, 22, 23, 24, quando zombaram da careca de crianças, meninos, crianças pequeninos, zombaram da careca de profeta Eliseu. Saiu 2 ursas de dentro do mato e comeu, despedaçou 42 crianças. Vocês acham que o plano do Senhor vai ser frustrado? Você acha que o que Deus preparou para a sua vida vai ser frustrado, o plano dele na sua vida? De Gênesis a Apocalipse eu nunca vi Deus perder uma batalha. De Gênesis a Apocalipse eu nunca vi o Senhor perder uma só batalha. Aqui, esses amigos de Jó, eles poderiam ter apoiado Jó, eles poderiam ter orado, eles poderiam ter se ajoelhado, orado, pedindo para Deus, mas não, ficaram ali até entender mais ou menos o que estava acontecendo e depois apontar. Quantos hoje não querem ouvir você falar e começam a lhe acusar, começam a lhe apontar? Quantos hoje não são assim? E era amigo. Primeiro veio um parente, a sua esposa. Foi o primeiro que virou a costa e começou a apontar. Depois foi aqueles que se diziam amigo. Quando você está bem, vai aparecer muitas pessoas. No momento que você estiver passando por luta, você afastar todo mundo. Sabe quem é que nunca vai abandonar você? É Deus. É por isso que a gente tem que colocar Deus em primeiro lugar em tudo. Não coloca pessoas, não coloca pastores, não coloca dirigente, não coloca apóstolo, não coloca presbítero, coloca Deus na sua vida em primeiro lugar. Faça o que Deus lhe ordenar fazer. Porque tem coisa que Deus está mandando você fazer, mas você está botando Deus de lado e está obedecendo a doutrina da igreja. Será que é isso que Deus quer que você faça? E no seu momento difícil, não vai ter nem pastor que vai chegar lá com você, não. Aqui eu não estou querendo botar você contra a vida de ninguém. O que eu estou querendo que você entenda é porque você tem que servir a Deus, fazer a obra do Senhor. Em primeiro lugar, vem o Senhor. E não a doutrina da igreja. Porque se você tiver um culto para ir e alguém lhe chamou para que você venha orar na vida do irmão, dê prioridade na vida do irmão. Porque Deus, ele não está só lá dentro da igreja, não. Deus, ele está em todo canto. Deus, ele é onisciente, onipresente. Ele está em todo canto. Você acha o que Deus vai se agradar mais? De você ir ajudar aquele irmão que precisa, aquela pessoa que nem crente é, mas você está indo lá para orar e querer ganhar ele para Jesus, de que você está no culto. Não estou falando para você deixar de ir para o culto, mas entenda uma coisa: a prioridade do Senhor é alma, é vida, é alma, é vida, é pessoas, é templo do Espírito Santo de Deus. E assim Jó veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas. Jó também teve outros 10 filhos, sendo 7 homens e 3 mulheres. As filhas de Jó se chamavam Gemima, Késia e Querem, e foram as mais famosas mulheres de todo o Oriente. Depois de tudo que ocorreu, Jó viveu 140 anos e viu até a sua 4ª geração.
Então Jó morreu em uma idade muito avançada. Capítulo 42, versículo 17. Então, a partir de hoje, não peça para ter a paciência de Jó, mas que hoje aprenda na passagem de Jó que Deus, ele permite, porque Deus, ele conhece teu coração, ele sabe até onde você vai aguentar. Deus, ele dá limite para o inimigo. Deus, ele mostra quem é realmente que te ama, quem quer estar ali para te ajudar, ou quem está ali querendo só o que tu tem, querendo se beneficiar, querendo se aproveitar do que tu tem, mas no seu momento difícil vai ser o primeiro a lhe deixar. Deus, ele não mostra, ele mostra que quem são os amigos. E Deus, ele mostra nessa passagem que ele permite o inimigo tirar. Mas ele mostra que ele te dá muito mais, porque ele é dono de tudo. Mas que hoje você vinha entender. Muitos vão lhe tacar pedra, lhe acusando pela situação que você está passando. Eu não sei se é enfermidade. Eu não sei se é na vida financeira, eu não sei se é na vida familiar, eu não sei se é na vida conjugal, eu não sei se é na vida dos seus filhos. Eu não sei, mas Deus sabe. Mas muitos vão lhe acusar, mas não se preocupa, só entregue na mão do Senhor. Porque o Senhor ainda faz essas pessoas impedir oração. Que Deus abençoe cada um de vocês e lhe dê vitória em nome de Jesus.